E como pronunciar a palavra natureza em inglês, que se escreve da forma como vocês estão vendo aqui na tela. Natureza, em inglês, é como se tivesse faltando aqui a última sílaba, né? Natureza. Em inglês só tem duas sílabas. Nature. Por incrível que pareça, essa palavra tem duas sílabas, não são três, porque nós não pronunciamos o último E. Então fica nature. Observem aqui nesse exemplo. Nature always wins. 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 Parece um trava-língua, né? Nature always wins. Nature always wins. Um ótimo exercício aí para articulação e para coordenação motora. Nature always wins. Always. Som de letra L. Som de L, não é always. All. É always. Always. Wins, a natureza sempre vence. Vejam que no inglês não vai ter o artigo aqui na frente, a natureza. Nature, okay? De uma forma geral, ok? Nature always wins. Nature always wins. Aqui no nature, nós não pronunciamos a letra E. Termina pelo som de uma consoante. Então, naturalmente, na fonação, ao pronunciar esse E, acaba emendando lá com a vogal. Nature always wins. Nature, aparece um R. Nature always wins. Wins. E por que tem esse S, se o verbo é win? W-I-N, ganhar, vencer. Porque aqui é uma frase no presente, falando sobre a natureza. A natureza vence. Ela vence. Em inglês, quando for ele ou ela no presente, o verbo geralmente ganha um S, às vezes ganha um ES. Esse S não é plural, ok? É simplesmente uma conjugação, uma desinência, uma declinação. Como no português nós temos tu vais, tu queres, né? Tu ganhas, tu vences. Então, é esse S que não é plural, é só a marca do presente. No inglês é na terceira pessoa do singular, para nós é na segunda. Para nós é a segunda pessoa do singular, tu. A primeira é eu, a segunda tu. E ele ou ela a terceira. Então, nature always wins. Ok? A natureza sempre vence. Mais um exemplo. I love nature. I love nature. I love nature. I love nature. Eu amo a natureza. Mais um exemplo em que não se utiliza o artigo diante da palavra nature. I love nature. No português, eu amo a natureza. Nós não dizemos eu amo natureza, daria para dizer, mas nós geralmente dizemos com o artigo. Em inglês, não. I love nature. E vocês, vendo a palavra sendo usada numa frase, aprendem a pronúncia de outras palavras. Por exemplo, love. Muitas vezes a gente reaprende, né, a pronúncia de algumas palavras, porque aprendeu errado, enfim. Geralmente as pessoas falam love songs, mas love, não, aqui é love, love, ou com som a, love, sem pronunciar o último E, em nenhuma dessas palavras. I love nature. I love nature. Sure. Então, aqui a gente observa esse U com som U. E aí, esse T faz o som do CH, né? O TCH para nós seria no português. Tch. Nature. 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 Ou então, um sonzinho de bem sutil. Love nature. Sure. Ok? What can I say? I love nature. 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 What can I say? I love nature.
What can I say? I love nature. What can I say? Vejam aqui, ele diz, o que eu posso dizer? O que posso dizer? I love nature. A mesma frase do outro filme. Então, a gente vai vendo as estruturas, vocabulários, pronúncias em diferentes materiais, estando em contato com o idioma, dia após dia, nós vamos internalizando esse vocabulário, essas frases e essa pronúncia. Então, as pessoas costumam dizer, inglês é difícil, a pronúncia é difícil, eu não consigo me lembrar. Muitas vezes é a falta de consistência. Só isso, fazendo esse ajuste, você conseguindo criar um ambiente que você tenha contato com o inglês, ou no seu lazer, ou num momento de estudo, alguns minutinhos por dia. Vejam essas cenas, geralmente tem 2 ou 3 segundos. E olha quantas coisas a gente aprende com elas. Aqui nós temos uma pergunta com o verbo can, e nós vemos que ele vem aqui ao contrário, né? What can I say? What can I? Can I? Nós observamos que na pergunta a estrutura, o can vem na frente, e em termos de pronúncia, o N emenda com o I. What can I say? I love nature. O que posso dizer? Eu amo a natureza. I worship nature. 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 E aí temos uma palavra que é bem diferente. Vocês sabem o que significa worship? Coloquem aí para mim se vocês sabem o que é worship. Ship. Aí até vocês podem fazer uma associação, talvez, né, com navio, mas não tem nada a ver com navio, ok? Realmente, S-H-I-P é uma palavra do inglês, significa navio, mas aqui não tem relação com navio, tá? Então, eu já adianto isso. Worship. I worship nature. A mesma estrutura de I love nature, mas substituindo love por worship. Worship. Worship tem esse sentido de adorar, mas é adorar no sentido, não como a gente usa informalmente, né? Eu adoro filmes. É adorar no sentido religioso, né? De venerar. Eu venero a natureza. Eu adoro, com aquele sentido, com aquela conotação religiosa, né? De adorar, ok? Então, I worship nature. Eu venero a natureza. Worship. Were. Observem bem como é que é pronunciado esse O-R. Worship. E esse I não é igual o I do português. Ship. Não é ship. É ship. Ship. É com a boca relaxada. É um som intermediário entre I e E. Não é nem I nem E. Worship. Worship. Worship nature. Ok? Então, aqui nós temos mais um exemplo com nature. Esse som do UR, e esse som do U fazendo é o nature, é um som muito comum no inglês. Muitas vezes o U tem esse som, mas não é sempre. Às vezes o U tem som U, às vezes ele tem som às vezes ele pode ter o som de U mesmo. Então, muita atenção ao ouvir o inglês. Mais um exemplo com essa palavra. It's my nature. I love to make people happy. It's my nature. I love to make people happy. It's my nature. I love to make people happy. It's my nature. I love to make people happy. É a minha natureza. Eu amo fazer as pessoas felizes. Então, aqui vocês veem a palavra nature sendo usada de uma maneira um pouco diferente. Não é a natureza, a vegetação, a fauna, a flora, o verde, os animais, mas é a minha natureza, né? My nature, como eu sou, aquela questão de autenticidade. Então, it's my nature, é a minha natureza, né? A gente fala muito sobre a minha natureza, a questão do caráter, enfim. I love to make people happy. Eu amo fazer as pessoas felizes. Então, nós temos love, novamente, make, não é make, a gente fala, até por influência do inglês, a gente chama a maquiagem de a minha make, só que lembrando, no inglês é make. A mesma palavra de make-up, que é maquiagem, né? É o verbo fazer, make.
make. É a mesma palavra, né? Só que sem o up da maquiagem, make-up. Make. People, people. Termina com som de L. People happy. Happy. Pronunciar aqui o Y, tá? Com som de I. Happy. H aspirado. Então, o que tem de interessante aqui nessas duas frases? São duas frases, né? Nas frases anteriores, o verbo love, a ação de amar, era seguida pela palavra nature, que é uma coisa, um substantivo. I love nature. A diferença daquelas frases para essa é que aqui o love, que é uma ação, está seguida por outra ação, e não uma coisa, o que ele gosta de fazer. E vocês percebem que é preciso ter esse to. Não pode ser I love make. I love to make. Se omitir o to, é possível, mas daí temos que colocar o ing aqui no make, vai ficar making, com ing. Tira a letra E final e acrescenta ing. I love making ou I love to make, que é a maneira como ele disse aqui. Tem essas duas possibilidades. Eu amo fazer. E pode ser qualquer outra coisa. Eu amo aprender inglês. I love to learn English. Ou I love learning English. Ok? E então, sempre observando os padrões da língua, as estruturas e principalmente o tipo de palavra que tem naquela posição. Porque a gente sabendo qual é o tipo de palavra, a gente pode substituir, colocar outra para dizer coisas diferentes. Que nem nós acabamos de dizer, I love to learn English. A gente trocou o make por learn. It's my nature, vocês observam que tem esse it's para dizer é a minha natureza. Seria completamente errado e não existe no inglês começar aqui is my nature. Né? Se vocês pensarem em português e traduzirem, literalmente, palavra por palavra, é assim que ficaria. Is my nature, é minha natureza. Mas não é assim que as coisas funcionam. Em inglês, todo verbo, toda ação, toda frase tem que ter ali um sujeito explícito. E quando não tem, como no português, né, começa pelo verbo é, no inglês tem que ter o it. Só para marcar ali a posição do sujeito não ficar vazia, ok? It's minha nature. E nós nunca vamos utilizar o artigo diante do meu, minha, meus, minhas, como nós fazemos no português. A minha natureza, a minha, o meu carro, a minha casa, os meus amigos, os meus pais. Em inglês, never. My house, my car, my family, my friends, my nature, sem a diante dessa palavrinha aqui. My, your, his, her, ok? I love to make people happy. Então, vamos focar aqui na pronúncia de nature. Esse U faz um som nature. Então, o que vocês observam nessas duas palavras que nós acabamos de ver? Que a letra A muda de som. Embora seja, né, uma palavra derivada da outra, acaba mudando o som da letra. Aqui, na primeira, é natural, natural. E aqui é nature, nei. Então, muda. Aqui, na segunda palavra, o A tem o som como no alfabeto. Ei, nature, natural, nature. Pronunciem aí para treinar.